Agora é para valer. Já fizemos o teste de conexão, estava tudo certinho. Agora é esperar o nosso convidado entrar. Bom, para vocês que não me conhecem, eu sou Rosane Ferreira, sou advogada e membro efetivo do Direito Simples Assim. Olá, Lourdes. Rogério, boa noite. Esperando o nosso convidado entrar. Ele já está entrando. O meu gato, fazendo barulho. Boa noite, Badi. Boa noite, minha querida. Tudo bem, né? Um prazer Tudo bom. estar aqui novamente com você. Para nós é uma alegria. Primeiro que você é um amigo. Gente, vocês não reparam não, lá em cima tá o meu gato. Live tem isso. A minha gata, a Tininha, fazendo parte da nossa live. Então, peraí, eu quero ficar atrás. Aqui vai estar o meu gato. Eu conheço o seu gatinho, eu conheço. Bom, nós estamos esperando o pessoal entrar. Né? Já entraram, deixa eu ver. Nós já estamos aqui com a Maria de Lourdes, está lá em Vitória, no Espírito Santo, vendo a gente, o Rogério Gonçalves. O Rogério nós trabalhamos juntos há muito tempo, Stefânio, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Direito Simples Assim. A gente vai começando o nosso... Professor Felipe, um grande amigo, um grande mestre, um grande professor, fizemos mestrados juntos. Bacana, né? É bom quando a gente tem Aprendi muito com um colega, muito mesmo. Que coisa boa. A minha única preocupação é que a Tininha, minha gata, está se preparando ali para pular aqui. E eu não vou deixar ela fazer isso. Bom, nós do Direito Simples Assim temos, durante esse período de pandemia, feito lives sobre assuntos ligados ao direito e áreas que, de alguma forma, conversem com o direito. Doutor Marcelo Gonçalves de Paula, excelente pessoa, um grande amigo também, que está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Desculpa, então. Maria Luísa. Não, estamos juntos. A Maria Luísa, nossa colega de faculdade, a Maria Luísa. Nós estudamos juntos. Eu, Badi, né, Badi? A gente estudou junto lá na PUC. Na realidade, eu fui seu estagiário, né? Meu estagiário, nada. Não vem com essa, não. Pois é, pessoal. Essa semana a gente tirou para conversar um pouquinho sobre o STF. Então, hoje nós temos a alegria de receber Badi Curi Neto, que é professor, mestre, advogado, professor universitário, que vai conversar um pouco sobre isso, né? Ele vai falar aqui dos reflexos, deixa eu ver aqui como é que nós fizemos o nome, reflexos sobre o STF e o ativismo judicial, que é o que ele vai conversar hoje. E na quinta-feira nós vamos conversar com o advogado, doutor e também professor universitário, Vinícius Ayala, que também vai falar sobre o STF, cada um falando sobre a sua visão, né? Claro. E eu acho que vai ser muito rica essa semana para a gente. Badi, seja muito bem-vindo. Você é sempre um parceirão aí com a gente. Estamos sempre contando com você aqui conosco. Obrigado ao Lucas Pena. Olha, um prazer. Quando a gente fala sobre o ativismo judicial, na realidade, o que é o ativismo judicial? É quando o poder judiciário
de alguma forma, extrapola a sua função constitucional. Certo? Porque a função do magistrado, apesar que o magistrado tem, por óbvio, uma liberdade na interpretação da norma, uma liberdade na interpretação da lei, ele também tem uma função vinculada. Vinculada a quê? Vinculada ao direito posto, à sua competência constitucional, a todo o ordenamento jurídico. A função do magistrado também deve ser observada. Principalmente quando nós tratamos do caso do Supremo Tribunal Federal. Porque os juízes de primeiro e segundo grau, tá certo? O magistrado que verifica, na realidade, um caso concreto, ele tem que examinar com mais com cuidado, não é com mais cuidado, eu até usei a expressão errada, porque o fato social, aquele conflito entre as partes, tem que ser examinado à luz da lei e ele pode dar uma interpretação maior. Quando nós estamos falando em um tribunal constitucional, todas aquelas decisões vão ter reflexos não só apenas naquele caso concreto, mas em todos os futuros casos e, às vezes, no país inteiro. Quando um magistrado, por exemplo, quando da Corte Superior, o ministro do Supremo Tribunal Federal, dá uma liminar que determinada lei é inconstitucional, às vezes ela demora anos para ser julgada se ela é constitucional ou inconstitucional. Ou seja, pela decisão de um ministro só, ele determinou a inconstitucionalidade de uma lei, ele determinou aquela ilegalidade que passou por um parlamento em razão de uma decisão monocrática. Isso é um risco que hoje nós estamos tendo. Né? Então, eu poderia citar alguns exemplos, e quando nós citamos esses exemplos, não estamos fazendo críticas às pessoas do ministro. É bom que isso deixe claro. Nós estamos fazendo críticas, e aí críticas eu acho que tem que ser criticados mesmo, às decisões. Porque só há evolução se há um estudo e se há crítica. A simples concordância, a decisão judicial há de ser cumprida. Mas isso não quer dizer que não pode ser criticada. São coisas distintas. Temos um ditado popular que fala: decisão judicial não se discute, cumpra-se. Quem não se discute? A parte. Mas nós, operadores do direito, temos toda a liberdade, e devemos tê-la, de discutir. E o Supremo, por diversas vezes, tem imiscuído em função de outro poder. A Constituição Federal, ela determina quais são as funções dos poderes. Os poderes da União são dados pela Constituição: Executivo, Legislativo e Judiciário. E não existe um poder completo. Eles são harmônicos entre si, tá certo? Mas não existe um poder completo. Cada um, pelo sistema de freio e contra-freios, ou pesos e contrapesos, é para ninguém sobressair a outro, você não ter um poder absoluto. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num país judicialesco, que não é bom. O Supremo tem realmente imiscuído em funções do Legislativo e em função do Executivo. E citarei alguns exemplos. O poder judiciário, ou poder executivo, ou poder legislativo, ele tem uma incompletude. Ele não é completo. Ele precisa, para a União, para os poderes, de cada um com a sua função. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Para não falar só em política, vamos falar então também do campo legislativo. Quando estudamos direito penal, início, lá na faculdade, alguns anos atrás, não tantos assim, né, mas alguns anos atrás... Alguns bastantes. Nós vimos que não há crime sem lei anterior que o descreva. Ou seja, para que uma atitude, para que um ato praticado por um indivíduo seja configurado crime, nós temos que ter o quê? Uma lei, ela tem que ser classificada como tipo penal. E cabe a quem colocar a lei, fazer a lei? Cabe ao Legislativo. Essa não é a função do Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é julgar. Bem, nós tivemos aqui, então, uma ação no Supremo Tribunal Federal onde se discutia o crime
de homofobia. Ora, gente, crime de homofobia não tinha lei. Aí eles aplicaram analogia, porque falaram que as casas congressuais foram omissas em estabelecer um crime para homofobia. Peraí, ela foi omissa por quê? Porque deveria? E se a Casa Congressual achou que não poderia? Tinha até um projeto de lei. Não estou defendendo aqui, vamos deixar claro, que deva-se ser homofóbico, de forma nenhuma. Que eu acho qualquer atitude preconceituosa, ela não se evolui culturalmente assim, deve ser rechaçada pela sociedade. Nós devemos preocupar com a dignidade humana. Mas daí, você criar um crime por decisão judicial, pergunto eu, como é que vai um procurador de justiça, um promotor de justiça, oferecer este crime? Quando ele descreve na petição da sua denúncia, ele vai lá e cita o artigo. Falou, olha, está inferindo nesse artigo tal crime. Está interferindo na decisão que o Supremo Tribunal Federal, que diz que analogicamente esse crime agora passou a ser crime de homofobia por causa do crime de racismo. Nós criamos o que com isso? Uma raça de homossexual, de LGBT? Gente, são pessoas humanas. Vamos criar um crime sobre discriminação. Mas esse crime tem que ser feito por quem? Pela Casa Congressual, pelo representante do povo. Então, isso, a partir desse momento, ele imiscuiu em quê? Na função do legislativo. Por óbvio, como cidadão, todas as pessoas que é contra qualquer tipo de preconceito bateram palma. Mas aonde passa, é também um ditado, um boi passa uma boiada. E o Supremo não pode decidir só de acordo com o entendimento ou desejo da população. Ele não pode ficar de joelhos para a opinião pública. Ele tem que se curvar à Constituição e à função constitucional dada pela Carta Magna a todos os poderes e a todos nós. Dizia o ministro Marco Aurélio que pagamos um preço módico para viver no Estado democrático de direito. E esse preço é a observância, o arcabouço jurídico e as normas legais por todos nós. Não pode o Supremo se intitular, com perdão da palavra, o guardião da moral e dos bons costumes, com a subjetividade de cada ministro. Isso é ruim para o país. Quem determina, quem tem esta função de verificar a moral da sociedade, são os nossos representantes da Casa Congressual. Eles que fazem a legislação. São os deputados federais, são os deputados, são senadores. De acordo, dependendo da competência da legislação, são os vereadores. Dependendo da competência, os deputados estaduais. Mas não um julgador. Parece que parou aí um pouquinho. Não sei. Pessoal, dá um feedback aí. Vocês estão... Está ouvindo? Agora sim. Não tem essa função. É muito perigoso nós permitirmos jogar aplausos para a plateia. Então, esse foi um exemplo. Eu, por exemplo, acho que, como eu disse, que toda discriminação ela é errada, que nós tínhamos aqui o casamento na Constituição falando entre homens e mulheres. E falaram que na união estável poderia ser reconhecido através de um contrato o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Veio o Supremo e falou, não, casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo. E veio o CNJ e determina que os cartórios façam o casamento. Todos nós queríamos isso. Mas devíamos pressionar o quê? Não o Supremo. Devíamos pressionar o Legislativo. Ah, mas o Legislativo não faz. Ora, todo o poder emana do povo, diretamente ou indiretamente. Ou seja, diretamente através dos seus representantes. Né? Diretamente através dos seus representantes e diretamente através do plebiscito. Isso está na Constituição. Então devemos fazer isso. Não pegar o Supremo e determinar esse tipo de coisa.
É lógico, por óbvio, qualquer discriminação. O homossexual tem que ter os mesmos direitos do heterossexual. Não é porque a pessoa tem uma outra opção sexual ou uma outra... Eu não acredito nem que seja opção, mas uma outra condição sexual, tá certo? Que ela possa ter um tratamento distinto. Mas cabe ao legislativo colocá-lo. E me excluiu novamente no poder legislativo. E me excluiu novamente em uma função que não caberia ao Supremo Tribunal Federal. Passaram-se 2 casos que aí nós batemos palma. Opa, beleza. Todo mundo assim o quer. Que é um absurdo ter discriminação. É um absurdo ter pessoas do mesmo sexo não poderem casar. Então o Supremo resolveu. Mas não pode. Vamos atravessar a rua e fazer a pressão em quem tem que seja. E não me venham com a desculpa que o Supremo só age quando provocado. Porque todos nós sabemos que o Poder Judiciário realmente só age quando provocado. Ou seja, precisa de alguém ajuizar uma ação. Mas se aquela ação for manifestamente improcedente, cabe ele indeferir, inclusive, a inicial. Não cabe ele decidir de qualquer sorte. Não é toda ação que é posta ao Supremo Tribunal Federal que ele tem que decidir. Porque senão ele vai ser o poder absoluto. Ele vai ser o poder soberano. E não é a sua função ao Supremo Tribunal Federal ser um poder soberano. E muito menos um poder absoluto. Exatamente pela incompletude de todos os poderes. Aí, ultrapassado isso, nós tivemos aqui, quando o Lula estava respondendo o processo pela Lava Jato, nós tivemos uma outra coisa que todo mundo bateu palma. Colocaram o ministro do Lula, como a Dilma nomeou o ministro Lula. Na época, o Gilmar Mendes falou que não. Por que ele não poderia ser? E aí houve uma razão correta. Não estou contra nem a favor do Lula, mas houve uma razão correta. Por quê? Porque teria vazado, através de uma gravação autorizada pelo Poder Judiciário, gravação essa que eu acho que foi errada, não poderia ter autorizado uma conversa, mesmo que estivesse o grampo do Lula, mas estava o grampo da Dilma, que na época era presidente da República. Não é porque eu sou petista, que eu não sou petista, perdão, que eu não voto no Partido dos Trabalhadores, que eu acho que tem que convalidar atos desses. Mas aí, como vazou e até então era legal, ela falou, toma essa posse antecipada para você fazer o que precisasse a Polícia Federal chegar aí. Então houve um desvio de função, nesse caso. Afastou. Bateu-se palma. Logo depois, o presidente da República, Temer, o que ele fez? Ele nomeou a salvo melhor juíza, Cristiane Brasil, uma deputada para ser ministra do Trabalho e da Previdência Social. Isso mesmo. Ela tinha 2 ações trabalhistas. E a ministra, através de uma liminar, de uma ministra, a ministra Carmen Lúcia, não há crítica à pessoa, assim é a decisão, falou que não, que a pessoa que respondia a ações trabalhistas não tinha condição de ser ministra do Trabalho e da Previdência Social. Ora, quem determina isso não é ela. Quem determina é o Poder Judiciário, não há desvio de função. Mas muita gente bateu palma. E passou. Veio novamente agora. E o ministro, quando o presidente da República, o Bolsonaro nomeou, na saída do ministro Moro, nomeou um ministro para ministro da Justiça, deram uma liminar para impedir, ao argumento de que o Moro, ex-ministro, teria dito de que ele estava querendo interferir na Polícia Federal. Ora, e foi aberto um inquérito para isso. E tem que ser aberto. Se tivesse interferindo mesmo, tem que ser aberto esse inquérito. Mas esse inquérito estava na fase embrionária. Pegaram a fala de um ex-ministro e colocaram como verdade absoluta, valendo mais do que o presidente da República. Um processo na fase embrionária. O que fez, então? Tirou-se a competência
do presidente da República, e passou-se essa competência porque o ministro achou que não poderia, na fase inicial do julgamento, de investigação. Isso é imiscuir no poder executivo, coisa que não poderia acontecer. E aconteceu. Então, nesse caso, está havendo uma extrapolação da função. Funções. Eu estou dando essa série de exemplos, vou dar um outro exemplo agora, que quando o presidente do Supremo determinou uma abertura daquele inquérito fake news e nomeou o Alexandre de Moraes, muita gente achou que não poderia. Eu até entendo que ele poderia fazê-lo sim. Tá certo? Por quê? Porque o artigo 43 do regimento interno não tinha sido julgado inconstitucional, como foi confirmado a constitucionalidade, ele pode. Só que, isso para poder dar pressa, ao receber esta função, quem que é a pessoa que conduz e pede as diligências do inquérito criminal? Ou é a Polícia Judiciária, no caso, a Polícia Federal, ou é o Ministério Público, que foi dado a competência pelo Supremo de também investigar. E, nesse caso, o Supremo é o Procurador-Geral da República. A Procuradora-Geral da República pediu vista dos autos, não teve vista dos autos por mais de 30 dias. Raquel Dodge. Raquel Dodge, até então era Raquel Dodge. Ela atravessa um ofício para o ministro relator e fala: peço arquivamento, o Ministério Público não vai aprovar isso porque nós não tivemos nem sequer acesso. E quem tem que fazer essa diligência somos nós. Simplesmente ignorar esse ofício, esperou-se que um outro procurador-geral continuou conduzindo o inquérito sozinho, determinando: faça isso a Polícia Federal, faça isso, que não é função. Continuou-se fazendo sozinho. E veio o novo Procurador-Geral da República e falou que ele achava que estava parcialmente constitucional e acabou o julgamento, dando a constitucionalidade, ficando vencido o ministro Marco Aurélio. Bom, e o pior, nesse julgamento, um dos julgadores fala que a função de investigar não é exclusiva do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Pode os tribunais também fazê-los. E aí o ministro Marco Aurélio falou: olha, há uma diferença entre inquérito investigatório e inquisitório. Quando você pega a pessoa que investiga e vai ser a pessoa que julga, a tendência, por óbvio, é não ter uma imparcialidade no julgamento. Ele vai ser parcial. Ah, mas estamos falando mal dos ministros do Supremo. Veja bem, gente. Eu acho que isso é antidemocrático. Depende. Antidemocrático é soltar bomba lá no Supremo Tribunal Federal. Isso eu acho contra. Estou totalmente contra. Certo? Isso é antidemocrático. Antidemocrático é fazer manifestação toda fechado, sem ser reconhecido, jogando pedra e apedrejando. Igual tinha os black blocs de antigamente. E agora esse grupo dos 300. Isso é antidemocrático. Agora, escrever fora Toffoli, fora ministro tal, fora ministro tal, fora Alexandre de Moraes, não é antidemocrático. Isso é uma manifestação das pessoas que talvez não tenha o linguajar que nós temos preparados para a tribuna, igual colocado através de um parecer de um advogado citado pelo ministro Marco Aurélio. Mas de uma manifestação. E nós não podemos esquecer que, com o advento da TV Justiça, que eu acho altamente salutar, porque levou a justiça ao povo, o povo começou a verificar. Hoje todos nós sabemos quem são os ministros supremos, mas eles passaram também a ser protagonistas de vários programas de televisão, de entrevistas. Toda hora você vê um ministro falando sobre política, sobre decisão, sobre isso, sobre aquilo. Ora, a partir do momento que ele se expõe, ele também está sujeito à crítica. Ele, antes de tudo, é um servidor público, ele é um agente político.
Ele não está imune, ele não é um ser totalmente isolado. E ele tem dado causa. Nós vimos coisas. E aí, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, Parou um pouquinho. Vamos aguardar voltar, gente. Travou aí para vocês também? no julgamento, televisionado. E com acusações sérias. Não, calma, Acusações fica tranquilo. sérias, um dos outros. Entendeu? E ninguém instaurou inquérito contra nenhum do outro, sequer na corregedoria deles. Ora, o exemplo vem de cima. Nós chegamos a verificar um ministro falar que o outro estava fazendo chicana no processo. E o ministro falou, retire isso, eu não admito. Falou, não vou retirar. Quem não se lembra das brigas do mensalão do ministro Joaquim contra os demais? Que não aceitava que ninguém discordasse dele. Ali é um colegiado. Quando estamos falando em colegiado, nós temos que respeitar a opinião de todos. Julgar no colegiado é você saber vencer, o seu posicionamento ser vencido. Porque, primeiro, quem vence ou deixa de ser vencido é uma das partes. Não é um magistrado, é só um posicionamento. E tem que saber colocar isso. E, infelizmente, o Supremo não tem. Vou dar um outro exemplo aqui. O ministro Barroso, que é um excelente constitucionalista. O ministro Barroso, nesse mesmo inquérito, falou que o Supremo tem direito à legítima defesa. Por isso que esse inquérito é constitucional, foi legítima defesa. Quem defende a legítima defesa da democracia, da Constituição e etc., é o ordenamento jurídico que explica como. Nós não podemos dar a isto aos ministros supremos, porque senão daqui a pouco eles vão. Se a gente der essa amplitude toda, eles vão abrir o processo, vão decidir, vão julgar e vão condenar. Não vão ter mais outros autores do processo investigatório e condenatório. E aí não se pode. O ministro entendeu que o aborto até 3 meses não era crime. Por quê? Porque ele achou que não era, porque tem estudos científicos. Não me interessa o estudo científico. Eu não estou entrando no mérito se eu sou favorável ou sou contrário ao aborto. A minha convicção religiosa, eu não tenho vergonha de falar, eu sou até contrário, pela minha convicção religiosa. Mas não sei se esse é o melhor caminho para o país, não. Nós temos vários abortos clandestinos aí, várias mulheres morrendo. Talvez não seja o melhor caminho. Então, a minha convicção, eu mantenho a minha convicção religiosa, e se por um acaso uma mulher que estiver em relacionamento comigo ficar grávida, eu aconselharia a não fazê-lo, mas também não posso obrigá-la. Mas pela minha convicção, se a Casa do Povo, que é o Congresso, entender que se o aborto é até 3 meses, ou até 4 meses, ou não é crime de forma nenhuma, passa a ser lei. Não pode o ministro falar, eu entendo que até 3 meses não é crime. A moral não é a dele. A moral é do legislador. Esses representam a vontade do povo. O outro aplica a lei feita pela vontade do povo. Então, essa diferença é que eu vejo que, infelizmente, não está se observando. Não pode ter essa inversão de papéis, né? Não pode, né? E aí começa, por isso que eu falo que nós estamos realmente tendo um ativismo judicial grande. Vou citar apenas mais um exemplo para ficar no campo dos exemplos um pouco mais. Quando Michel Temer determinou um indulto de presos, que isso tem todas as constituições nossas, inclusive a Constituição dos Estados Unidos, o presidente da República, é uma competência dele, ele até tem que ouvir uma comissão, mas essa não é deliberativa, ela é opinativa. Ou seja, ela apenas verifica, mas o presidente não é obrigado a seguir. E ele ouviu e ele entendeu por determinar, não tinha vício constitucional na decisão do indulto, ou seja, no decreto do indulto. Se tivesse vício, caberia o Supremo, sim, mas não tinha. Ele entendeu que havia um exagero. Ele ficou vencido até de julgar o indulto favorável.
Mas falou, olha, o indulto não pode ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Eu acho que deveria ser assim, 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 porque diminui a pena. Ora, essa não era a função dele. Essa função era de quem? Do presidente da República. Não caberia ele dizer isso. Não podemos tirar a comissão aqui, os embaixadores da Venezuela, não, porque nós temos relação, porque nós estamos em época de pandemia. O Supremo que decidiu. Que isso? A função é do presidente da República. Nós não podemos ter, no Brasil, 11 homens decidindo o futuro do país de acordo com a moral dele, sem verificar o que está efetivamente na lei. O ministro Marco Aurélio começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa e disse o seguinte: toda vez que vamos decidir sobre funções de outro poder, a liminar não poderia ser dada por apenas o ministro, tinha que ser pelo colegiado. Essa matéria ficou vencida agora, semana passada, infelizmente. Porque aí você diminuiria esse ativismo de uma pessoa só. Pelo menos isso seria... O melhor seria o colegiado, né? Já que vai tratar de... Mas não passou. E às vezes, aquilo que eu disse, ele joga decide liminarmente uma inconstitucionalidade, isso fica 10 anos para ser julgado, na mão de um homem. Não pode ser assim. Estamos tendo um certo exagero no que diz respeito a ultrapassar a competência, com todo respeito aos ministros supremos, dado para eles pela constitucionalidade. E dizer, não, eles que interpretam a Constituição. Bom, então, se eles interpretaram que eles são poder total e absoluto, acabou. Se eles disserem que qualquer decisão do ministro, do presidente da República, tem que se passar por ele, porque eles interpretam a Constituição, acabou? Não pode ser assim, gente. E aí? Temos que ter mais amor à nossa Carta Constitucional. Aí vem a pergunta. Está me ocorrendo aqui. Antes da sua pergunta, que eu já sei qual é. Diga lá. Quando Roberto Jefferson, que foi condenado pelo Mensalão, teve a sua prisão, a sua pena modificada, ou seja, não modificada, ele teve uma progressão de pena, ele saiu do regime fechado e foi para o regime semiaberto. Ele podia trabalhar e ir para casa. Bom, ele deu uma entrevista na época para a Folha de São Paulo. O ministro Barroso, na época eu até escrevi um artigo sobre isso, deu uma decisão. Deu uma decisão falando o quê? Que não poderia um homem condenado por política falar sobre política. E se ele insistisse em dar entrevista, poderia, inclusive, ter uma regressão do regime da pena. Ele tinha tido uma progressão, poderia ter um regime. Aí ele se calou. Ele aumentou a pena, porque a pena é de privação de liberdade, a pena não é para calar o apenado. Ele aumentou a pena. E hoje nós vimos o Lula, dentro da Polícia Federal, quando ainda estava preso, dando entrevista toda hora. Eles autorizaram. E esse estava ainda trabalhando. Não estou reclamando do Lula ter dado a entrevista, não. Eu estou reclamando do que foi feito pelo ministro. E como isso aí foi dado num despacho de um ministro, teve julgamento, a pessoa teve que se calar. Isso, na minha opinião, chama-se censura. Esse inquérito da fake news, muito dele, na minha opinião, chama-se censura. Ora, dizer fora um ministro, fora outro, não quer dizer que você esteja contra a democracia. O que fazer? A Lilian está perguntando aí se a Lilian Rocha, nossa colega, está perguntando se estaríamos numa ditadura do judiciário, no seu entendimento. Eu acredito numa ditadura totalmente do judiciário, porque quando nós falamos no judiciário, nós estamos falando do poder judiciário em todo. Tá certo? Então nós não podemos falar no poder judiciário.
eu acho que nós estamos tendo uma ditadura de um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso eu acho que estamos tendo um exagero muito grande. O que fazer? Tem gente que fica aí falando, artigo 142, intervenção. E eu te pergunto, o seu entendimento, você acha que cabe? O meu entendimento constitucional é que o artigo 142 não permite isso. Não se permite o presidente da República, apesar que as Forças Armadas são submetidas à ordem do presidente da República, mas ela não é obrigada a obedecer a ordem constitucional. Inconstitucional, perdão. Eu não acredito, né, que o artigo 142 tenha essa elasticidade toda de mandar fechar o Supremo, etc. Não acredito. Isso seria... Ou de se tornar um poder moderador, né? Moderador, seria, na minha opinião, um golpe. Eu acho até que o artigo 142 pode ser utilizado, sim. Pode ser até de uma intervenção. A Lília até discorda dessa intervenção minha que estou vendo. Mas quando? Quando é estabelecido um caos. Vamos verificar o que seria um caos. E nós tivemos próximo a esse caos. No Brasil, nós estamos com uma ideia de publicidade totalmente errada dos processos. Quando teve este problema agora da reunião do presidente da República com seus ministros, e o Moro citou essa reunião, onde falou que ali ele estaria falando sobre a intervenção na Polícia Federal, então pediram essa reunião. O Ministério Público, o Procurador-Geral, com muita sapiência, disse o seguinte, olha, vamos quebrar o sigilo disso, mas apenas para evitar qualquer discussão extra naquilo que interfira, aquilo que é voltado para a investigação. O resto, não. O ministro Celso de Mello falou, não, pelo princípio da publicidade, determinou que se quebrasse quase a totalidade da reunião. Por quê? Porque ali alguns ministros falaram mal do Supremo, aquele que foi afastado, falou que por ele estava preso, xingou. Eu acho. Deu uma travadinha, mas acho que vai voltar já. De um ministro falando para o outro fechar escritório de advocacia. Eu vi linguajar ruim do ministro falando assim, você não está falando com seus capangas daqui, ou capanga dali. Ora, então, aquilo não era para ser quebrado, aquilo dali era uma reunião interna. Essas reuniões não poderiam vir a público. Poderia ter quebrado o sigilo do quê? Daquilo que interessava para isso. Isso foi um estabelecimento de um caos. E aí vem um partido político e pede, então, o telefone da presidência da República. Bom, o ministro Celso de Mello, primeiro eu acho que ele deveria ter indeferido liminarmente o pedido, porque quem conduz o inquérito é a Procuradoria-Geral, não é partido político. Eu acho que ele não tem nem legitimidade para requerer. Mas o ministro Celso de Mello deu uma decisão. Por óbvio, não foi uma decisão para quebrar, mas deu uma decisão para abrir. Ele abriu vista para a Procuradoria e nessa ele fundamentou, inclusive, que o presidente não estava acima de tudo, que poderia ter pedido. Ora, imediatamente, como da mesma forma que antes, na quebra do sigilo da reunião, o Procurador-Geral falou que não poderia ser quebrado a reunião, e mesmo assim o ministro Celso de Mello entendeu que poderia ser quebrado o sigilo de quase toda a reunião, tá certo? O general Heleno falou, olha, eu acho que se mandar buscar o telefone do presidente da República, poderemos ter consequências seríssimas, inimagináveis. E poderíamos mesmo. Graças a Deus, o Ministério Público, com muita lucidez, falou que não poderia ser pedido o telefone. O pedido era do partido político, mesmo assim não poderia ser pedido o telefone da presidência da República. Porque ele pode ter assuntos de internacionais, coisas de sigilo de segurança nacional.
Falar, mas é a justiça que está vendo. Mas a justiça está mandando quebrar toda hora, não mandou quebrar o sigilo de coisa que não poderia, que foge ao teor do inquérito, que na lei de abuso de autoridade até impede disso. Então, ele determinou isso. Se o ministro Celso de Mello, graças a Deus ele não deferiu, tivesse deferido, aí nós poderíamos estar perto do caos. Porque o presidente da República podia falar, eu não entrego. O Supremo fala, cumpre a ordem. Como é que ia ficar? Manda a Polícia Federal. Ele chamava os seguranças dele, falou, se entrar no palácio, nós atiramos. Aí ele poderia pedir uma intervenção militar, sim. Porque nós chegamos ao caos. Fora disso, não vejo intervenção militar. Qual a outra solução? A solução é constitucional. A solução é constitucional, que é o impeachment. Ah, mas o ministro, os senadores têm medo do ministro porque tem processo lá. Esse é outro problema. Vamos ficar de olho aonde? Na Constituição. Se o senador tem medo, deixou de ter medo, se o povo é favorável ou deixou de ser favorável, que se faça manifestação no Congresso. Não para fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar Congresso. Vamos fazer para isso. Só que o povo, às vezes, eles expressam mal. Quando fala fechar o Congresso, ninguém quer que feche a justiça, não. Porque a justiça é que socorre o mais simples. Ela realmente é a última trincheira da cidadania. Se estamos tendo abuso, estamos se extrapolando, temos que utilizar da própria Constituição, e existe na própria Constituição até impeachment, se a pessoa... Os instrumentos, as ferramentas. A ferramenta para isso. Né? Então, eu não acredito em artigo 142 para isso. Oi. Carla de Paula está falando aqui, Senado está sendo omisso às petições de impeachment dos ministros do STF. Sim, eu acredito que ele possa estar sendo. Então, onde que estão nossas manifestações? Não é soltando bomba dentro no STF. Está errado. É fazendo pressão no Senado para que possa ser aceita uma denúncia do impeachment. E vai ser julgado. A liberdade de expressão, ela é sagrada. Ela é sagrada. Eu acredito até que ela não é absoluta. Não. Mas é sagrada. Ela é sagrada, ela não é absoluta. Ela é sagrada. Agora, existem limites. Vai na casa do ministro, igual fizeram com o Alexandre de Moraes, que eu acho que ele está totalmente errado naquele inquérito, inclusive na determinação daquelas prisões que ele determinou. Eu acho que aquele inquérito, na minha opinião, apesar de ter sido julgado constitucional, é totalmente inconstitucional. Tá certo? Mas ninguém tem o direito de ir na porta da casa do ministro fazer motim, xingar, ofender a honra, ofender a dignidade, não. Então, se essa pessoa cometeu o crime, ela tem que responder. Mas, como já fizeram isso com a Carmen Lúcia aqui em Belo Horizonte, na porta da casa da Carmen Lúcia. Tem que responder. Não se faz, não se faz manifestação com esse tipo de agressão. Ou aí, também de mandar a dignidade, a honra direta do ministro, igual teve uma pessoa que falou aqui, queria estuprar as filhas de um ministro, bater na empregada do ministro. Olha, se você está contra crimes contra a honra, contra a dignidade da pessoa, está injuriando, ela vai responder de acordo com o crime praticado. Ou ameaça, né? Ameaça, falar assim, eu sei onde que a sua mulher está, os seus filhos estão, que hora que sai, quem são seus empregados, me aguarde, isso é ameaça. Isso é crime de ameaça. Mas não vamos poder ter um inquérito, nas palavras do ministro Marco Aurélio, do fim do mundo, para não parar para quando tiver um negocinho aqui, você estabelece ali, determina a prisão. Se tiver um negócio aqui, determina outra prisão. Você não pode... O que eu até acho é o seguinte, esse inquérito, com todo respeito, por ter julgado constitucional, por isso que eu falo que eu estou criticando a decisão, não é a pessoa, o que esse inquérito fez? Ele tirou da deusa da justiça as vendas. As vendas é para ela não ver, ou seja, para ela não tomar parte de A ou B. Ela tirou e fica apontando e perseguindo. E eu estou vendo esse inquérito assim, mais inquisitório. Tanto é que não foi através da época do início do Ministério Público. Advogados tiveram dificuldade de ver o que estava no inquérito. Advogados das partes acusadas foram colocados aí o tempo todo. É um absurdo. Se isso for verdade, com todo respeito, que tem, mas isso é um absurdo. Então, tirar a venda, passaram a enxergar e apontar quem não vai
O próprio ministro, está errado. Não foi essa deusa sem venda, ela anda funcionando por aí de vez em quando. Tirar a balança. Qual que é a balança da justiça? A temperança. Aquilo que você tem que colocar o peso e medidas, a temperança da justiça. E só sobrou a espada. Só ficou o poder coercitivo. Fale de mim, fale de A, fale de B, que eu mando prender. Isso não é justiça. Isso é processo inquisitório. Isso não é processo investigatório. O Estado de Direito, ele é uma democracia. A nossa democracia ela ainda é muito... Ela está amadurecendo, ela está crescendo ainda, né? Está crescendo a nossa democracia. O Winston Churchill falava o seguinte, que de todos os regimes, o pior de governo, o pior que existe é a democracia, com exceção de todos os outros que nós conhecemos até hoje. Então, e a frase não é minha, é do Winston Churchill. Então, o que nós temos? A democracia, gente, ela amadurece a cada dia, ela amadurece a toda hora, né? Mas é com respeito aos poderes, né? Com respeito. Exatamente. Os tem que ter o respeito aos poderes. À própria Constituição. E usar como remédios os remédios que a própria Constituição estabelece. Estabelece. Né? Para todas as situações ali. Exatamente. Muito legal. Entendeu? Tem muita gente aqui, Badi. Não sei se você está conseguindo ver. Olha lá. Vamos ver aqui. Raimundo. Vamos ver quem mais aqui. Peraí. E na hora que eu passo isso aqui, eu faço uma confusão. E aí o curso para ver aqui também. É porque a gente já está com mais de 30, né? A gente está um pouquinho mais velho do que a nossa democracia. Então, aí, ó. Paula Assunção. Opa, linha. Cláudio Wittmann. Excelente advogada. Sônia Barroso, Manuela, Henrique, Carla de Paula, Tânia Salles, Betânia. Betânia é minha sobrinha, professora da UERJ, lá no Rio de Janeiro. A Lília, nossa Lília querida, que é parceira nossa aqui também. Alexandre Prates, Marcelo, Yolanda, Mulher Guizade, aí, ó, tem um monte de gente bacana aí. Maria Cláudia. Muita gente bacana aí. Ué, coisa boa, viu? A Mara, que é daqui. Norton. Muita gente, muita gente, muita gente. Nosso Marcos, Morgana, Maria Lulu, Fabrício. Pois é. Então, o Badi, você pode fazer, se alguém quiser perguntar alguma coisa para você, está aí aberto para falar. E você, se ninguém for perguntar nada, que você possa fazer as suas considerações finais, né? Porque esse é um assunto polêmico, né? Se a gente começa a falar disso, ultrapassa o tempo, né? E aí, ó, Carlos Souza Lima. Um beijo, manda um beijo para mim. A Lília está falando que te ouvir é sempre um prazer, Badi. O prazer é meu. O prazer é dela de ouvi-la que é meu. É o contrário. Ela daqui uns dias vai estar aqui com a gente de novo. Ela, o Anderson, o marido dela, sempre estão aqui com a gente também. Então, gente, eu vou fazer as considerações finais. É o seguinte. Com isso tudo, com essa crise, que está um pouco de crise institucional, sim. Não tenha dúvida que o STF tem ultrapassado, sim. Mas vamos ficar de olho em quê? Nas manifestações democráticas, sem ultrapassar o que nós temos, o respeito pela Constituição. A agressão, a injúria não se evolui culturalmente com isso. Nenhum radicalismo é bom, né? Nenhum radicalismo é bom. Seja direita, seja esquerda, seja de qualquer outra coisa. Como não é bom esse radicalismo que eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, que estou fazendo críticas a decisões
de algumas decisões de alguns ministros do STF. Acho que a decisão faz parte, nós somos operadores do direito de criticar, mas não faz parte a ofensa gratuita. Não faz parte achar que a ditadura resolve tudo, que fechar o Supremo Tribunal Federal resolve. Se tiver alguém extrapolando, seja o ministro A, B, C, D ou E, ou D, não vou nem dar nome, e a população achar, e o STF achar, o STF não, perdão, e o Senado achar que se abra, que se force um processo de impeachment, que se decida ali se fica ou não. Mas não é dizendo que vamos fechar as instituições democráticas desse país que nós vamos resolver. Era essa a observação. Mas que estamos vivendo num período de excesso de ativismo judicial, com toda certeza estamos, e foram todos os exemplos que eu dei aqui, que são exemplos reais. Que foram divulgados pela imprensa, né? Amplamente basta fazer divulgados. uma pesquisa. Basta estudar um pouco, vai verificar que tudo que eu falei aqui, não inventei um caso. Todos são reais. Não é isso mesmo? Eu agradeço novamente a possibilidade de poder participar aqui com você. É sempre uma honra muito grande. E, de alguma forma, tentar contribuir com um pouco... Você sempre contribui. Viu? Sempre contribui, Badi. E a gente conta com você aqui conosco mais vezes, né, trazendo seu conhecimento. Professor é professor em tudo quanto é lugar. Professor é professor, né, Badi? Está sempre com aquela de como se estivesse na sala de aula, né? Então, mania de falar demais. Nós, professores, somos assim, né? Então, é sempre uma alegria receber você aqui. Obrigado. Como nosso parceiro. Contamos com você. E queremos lembrar que na quinta-feira a gente também vai falar um pouquinho ainda sobre o STF, só que agora com um colega do Badi, né, e colega meu também, o professor e advogado Vinícius Ayala. Também às 18h30. Ah, por favor! Ele estava aqui vendo a gente, mas depois ele teve, eu acho que ele tinha essas provas online aí que estão dando, né? Está todo mundo fazendo prova, essas coisas, ele teve que sair. Tá, mas é uma alegria, a gente agradece a você, agradecemos a todos vocês que entraram, que participaram conosco, e eu acho que foi muito enriquecedor. Viu, gente? Muito obrigada. E vamos ter que encerrar agora, porque senão o próprio Instagram tira a gente do ar. Tira do ar. Grande abraço. Um beijo para você, querido, e um abraço a todos aí. Obrigado por todos que tiveram a paciência de ouvir. Um beijo. Beijo.